Bolsonaro está perdendo essa guerra ou você não acredita nessas pesquisas? Olha, William, é complicado, eu não quero tirar totalmente a legitimidade dessas pesquisas, mas o que nós vimos em 2018, ela não atribui à realidade. Também tivemos nas eleições municipais esse mesmo tipo de erro, né? Foi verificado números e pessoas que depois não se estabeleceu. Então, eu olho sempre com muita desconfiança e também a questão da metodologia. Sei que a gente sempre fala a mesma coisa, mas ela não é clara e quando é, mesmo assim, a gente desconfia. Eu prefiro olhar a realidade das coisas. Então, a realidade das coisas tem nos mostrado que existe uma resistência ao governo Bolsonaro, existe, mas também existe muito maior ainda permanecendo uma resistência ao o que foi o PT, representado aí pelo ex-presidente Lula. E o Bolsonaro, por outro lado, é aquele que ainda pode sair às ruas, que tem lá o seu público fiel, que parece que no estado do Nordeste, pelo que nós estamos assistindo, está concretizando uma nova plataforma eleitoral. Então, cadê esses números? O que retrata essa realidade? Eu fico sempre com o data-povo. Eu sei que isso parece bobeira, mas para mim não é, porque depois a gente sabe que essa percepção nossa, particular da realidade, é o que se concretiza nas urnas. Bom, seja o Datapovo ou qualquer instituto onde você vai ter esses cálculos, né? Porque a gente vê, por exemplo, quando eu falo do Datapovo, você vê Bolsonaro arrematando multidões, né, Maria Trindade, por onde passa. As pesquisas não mostram isso, mostram uma grande rejeição e Lula na frente dele. Agora, fato é que Brasília, os políticos trabalham com essas pesquisas e traçam as suas estratégias para a campanha eleitoral em função desses dados, não é isso? O jogo é esse. E pesquisas para todos os tipos de dúvidas, né? Todas as interrogações. Eu tenho acesso aqui a várias pesquisas feitas por partidos políticos e por parlamentares que não são divulgadas por proibidas pela legislação, mas são usadas para consumo interno e para definição. Por exemplo, um governador quer saber se ele se aliar ao presidente Jair Bolsonaro, se ele ganha votos com isso, e se ele se aliar a Lula, se ele ganha votos com isso ou ficar independente. Então, isso é uma pesquisa não divulgada. E também os parlamentares, sobre a presença de cada um deles na região. Eu não gosto de usar o termo instituto, que isso maqueia a história. O nome é empresa, são empresas que faturam, que têm funcionários, né? São empresas que fazem esses levantamentos. Eu nunca falo mal de pesquisa, porque isso seria falar mal de matemática, né? Existe um curso superior de estatística e isso é estatística. Agora, o que acontece na estatística das estatísticas, Fabi, você tem razão, é que nos últimos anos, nas últimas disputas, nenhuma pesquisa de fevereiro acabou resultando em eleição em outubro, né? Então, está certo, fotografia de um momento e pronto. Isso aí tem um tempo que as pessoas mudam, vão mudar quando a campanha começar, quando entenderem o que é o governo e o que é outro governo, a definição própria dos candidatos, os discursos dos candidatos, isso faz mudar no processo. Não significa que são pesquisas falsas. Eu não tenho condições de falar isso, né? Se houver isso, é um crime. Antigamente as pesquisas influenciavam o voto. Agora, William, se tornaram tão importantes que influenciam a candidatura. Quer dizer, é uma pesquisa definindo muito além do voto. Se será ou não candidato aquela pessoa que estava melhor na pesquisa eleitoral. O que eu acho estranho, sinceramente, é esse divórcio da realidade. Por onde a gente anda, vê, passa, não é a realidade do Brasil, né? Por isso que eu sugiro aquela reportagem famosa, né? Onde estão, como vivem, de que se alimentam e como estão os eleitores de Lula. Eles estão calados. José, você está falando uma coisa interessante, mas são essas pesquisas, né, e essas escolhas para o Estado, para o município, para o governo federal, que vai atrair um grupo ou outro. Por exemplo, isso pode mudar com uma aproximação ou fortalecimento da aliança dessa bancada evangélica a Bolsonaro ou para o Lula. Ainda estão aguardando o mar para ver para onde ele vai levar o barco, Diogo Schelp? Bom, o que a gente vê aí, do ponto de vista das lideranças de algumas igrejas evangélicas, é uma adesão aí à candidatura de Jair Bolsonaro, mas isso não significa que ser evangélico é uma garantia de ser eleitor de Bolsonaro, né? Isso é uma generalização e, obviamente, que isso deve se ver como cada
pessoa pensa também do ponto de vista político, para além da questão religiosa, e a gente sabe que a religião, claro, é importante muitas vezes numa decisão de voto, mas não é o único fator que se leva em conta. Atualmente a gente sabe que economia é o fator essencial. O que eu acho interessante em relação às pesquisas, William, é como são tediosas, né? As últimas pesquisas, os últimos resultados das pesquisas em relação ao cenário eleitoral. Parece que todos os candidatos estão no mesmo patamar há várias semanas. Então, isso é muito preocupante, obviamente, para todos os candidatos que estão em terceiro lugar ou menos. Também é preocupante para o presidente Jair Bolsonaro, que não consegue se movimentar ali muito além dos 24%, 25%. E claro que as pesquisas são um retrato do momento, mas o fato de que esses números quase não se movem é sim preocupante. Preocupante do ponto de vista ali de quem está ali pretendendo se candidatar e deveria olhar para esses números com cuidado, porque isso indica um imobilismo da opinião dos eleitores, pelo menos por enquanto a campanha não começa. Pode ser que quando a campanha começar, esses números comecem a se mexer. Tem muito